Boa tarde, quarto ano. E aí, mais um dia de aula, né? Iremos passar uma aula de quê, ó? De língua portuguesa, de português. Para isso, a gente começar a nossa aulinha, vocês precisam estar de farda, num cantinho na casa de vocês, tá? Com os objetos de vocês, para a gente ter um rendimento na aula bem bacana, tá? Também queria reforçar com vocês a importância da leitura. Precisa ler bastante. Peguei algumas atividades que está faltando letras, palavras, certo? E aí, vocês precisam ter o conhecimento que através da leitura é que vocês vão poder melhorar. Tanto para escrever, tanto para ler, como para falar, certo? Lembrar que esse início de frase, até o nome da gente se escreve com letra maiúscula. A primeira letra do nome da gente é com letra maiúscula. Teve crianças que escreveu com letra minúscula. Gente, preste atenção na hora de vocês começarem a escrita de vocês, tá? Isso é muito importante, não é só na escola não, é em outros lugares, aonde vocês forem, que vocês forem escrever, ler ou falar, vocês precisam ter uma direção corretamente para que tudo dê certo, tá? Pois preste atenção, leia, releia e leia, tá? Para que vocês possam ter uma língua portuguesa mais rica, certo? Vamos voltar no livro de português, na página 228 e 229, que foi um texto, Eu Sonho o que Eu Quero, certo? Depois desse texto, veio a página 230 e veio Brincando com o Texto. E aí vocês iam reescrever as frases procurando no texto os sinônimos das palavras. Vocês iam reescrever as frases a seguir, utilizando os antônimos das palavras. Vocês também iam procurar no texto o personagem principal do poema. Quais são as principais características da árvore do poema? Por que o dono do terreno queria derrubar a árvore? Como a árvore seria derrubada? Depois teve um texto, uma produção textual no caderno. Na página 231, a gente trabalha a conjugação com o IR, que é a terceira conjugação do verbo, certo? E aí a gente sabe que a primeira já aconteceu, que é passado, certo? A segunda acontece agora, atualmente, que é presente. E a terceira, a gente ainda não aconteceu, que é o quê? Futuro. E também a gente encontra no passado o pretérito, né? Que é a mesma coisa de passado, certo? Então, os verbos assistir, divertir-se, partir, pertence à terceira conjugação, porque seu infinitivo termina em IR, certo? A terceira conjugação propõe a criação oral de frases com esses verbos, tá? Na hora de se expressar. Ter cuidado na hora de falar ele, para falar corretamente, certo? Depois, na página 232, tem uma atividade, conjugar o verbo abrir no presente, no pretérito e no futuro. Está aí o quadro, e aí vocês iriam preencher presente, pretérito e futuro, e já tem eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Depois, vocês vão reescrever nas linhas os verbos destacados, passando para o futuro. Eu pulo na piscina, nós partimos cedo, tu divides o bolo, vós perdistes o livro, ele consegue tudo, eles partem a maçã. Depois vocês iam reescrever as frases no pretérito, eu repartirei os selos, ele abrirá a janela, nós brincaremos com o gato. Então vocês iriam realizar essa atividade, certo? Depois, vocês iam para a página 233 e vocês iam reescrever as frases usando a primeira pessoa do plural. Ele ouvirá a prece, eu divido o chocolate, tu saíste cedo, elas atingiram todas as metas. O 5, vocês iam copiar os verbos do quadro nas colunas adequadas. Quem é na primeira conjugação? Palavras que terminam com quê? AR. Quem é na segunda conjugação? Palavras que terminam com quê? ER. E quem é na terceira conjugação? Palavras que terminam com IR. Depois vocês iam indicar se os verbos estão no presente, no pretérito ou no futuro.
vão colocar se ele é presente, pretérito ou futuro. Pretérito é passado. Cumprirá, desistiu, dominaram, dormirá, possuo, agem, insistir, aumentou. E aí vocês vão colocar quem é presente, quem é pretérito e quem é futuro. Na página 234, vocês iam brincando com a criatividade. Resolva o enigma e descubra o tema do texto que você produzirá. Para isso, relacione as colunas, as linhas do quadro, conforme os códigos. E aí, vocês vão resolver, vão descobrir qual é a palavra do quadro. E aí, vocês vão criar um texto. Aí, quando vocês descobrirem quem é a 2, letra A, quem é o C4, o R, quem é o D3, o V, quem é o B1, o O, quem é o C4, o R, e quem é o E5, o E. Aí vocês criaram a palavra árvore, foi isso? Então, quando vocês criarem a palavra, agora você vai escrever no texto sobre a importância delas para o meio ambiente. Faça uma ilustração, leia na roda de leitura, que será organizado pelo professor. E aí vocês vão fazer individual em casa, tá? Não vai ter roda de alunos não, de colegas não. Vai ser vocês. Vocês vão dar um tema, árvore, e aí vocês vão criar um pequeno texto aqui. E aqui vocês vão desenhar uma árvore para representar o meio ambiente, certo? Essa atividade é importante porque vai desenvolver em vocês a noção espacial de vocês. Na hora de vocês procurarem as letras no quadro, certo? Se vocês quiserem procurar abrir outro tema, procurando outras letras, outras palavras, também vocês podem fazer isso, mas no caderno. Vocês podem ir para o caderno de vocês, fazer o nome da escola, Natal, produção textual, aí vão para a página 234, brincando com a criatividade, aí vocês procuram a palavra e faz um texto, certo? Lembrar de abrir parágrafo e iniciar com letra maiúscula o texto e fazer um texto com uma boa interpretação, né? Fazer um texto qualquer. Vocês, na hora de realizar um texto, de produzir um texto, o texto tem que estar ali coerente para se fazer uma boa leitura dele, tá? Não é chegar, fazer um texto e... Não. Vocês têm que prestar atenção no que vocês estão fazendo. Aí depois que vocês fazerem um texto, vocês vão fazer uma ilustração. Vocês vão fazer um desenho para representar aquele texto que vocês estão e acabaram de produzir, tá? Reforçar que a leitura é de muita importância para vocês, certo? Na página 233, com os verbos do quadro das colunas abaixo, vocês vão ter as palavras dividir, andar, sair, falar, beber, conversar, correr, vender, voar, escrever, sorrir, fazer, molhar, repartir e partir. E aí vocês vão organizar nesse quadro quem é a primeira pessoa que vocês encontram dentro dessas palavras na primeira conjugação. Quem é que vai estar na segunda conjugação e quem é da terceira conjugação. Vou fazer mais um reforço, porque na primeira conjugação são palavras que terminam com AE. Na segunda conjugação são palavras que terminam com EE. E a terceira conjugação são palavras que terminam com IE. Então vocês têm que ter muita atenção na hora de realizar essa atividade para não fazerem trocas, tá? Porque está pedindo bem direitinho aí o que está na primeira conjugação, quem é da segunda conjugação e quem é da terceira conjugação, certo? Também vocês prestar atenção na hora de pronunciar a palavra com o som lá no final, tá? Palavras com AR, com ER e IR, eles dão som no final mais forte, tá? Então realize todas as atividades. Se vocês tiverem alguma atividade do livro de português atrasada,
ainda dá para vocês recuperar a página e fazerem as atividades que estão atrasadas, certo? Capriche na letra, preste atenção os anunciados na hora de fazer as atividades.